Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto para o teu coração. E hoje é dia de começar série nova. Hoje vamos começar uma nova série chamada Sinais de Deus, onde nós vamos falar sobre como Deus nos dá sinais e como nós devemos interpretar, pedir e receber os sinais de Deus. Você quer entender um pouco mais sobre isso? Então fica aqui com a gente e acompanha essa série. Antes da gente começar, quero te relembrar rapidinho, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, clica aqui no sininho para que você não perca nenhum novo vídeo, para que você consiga assistir as séries na sequência. Amém? Vamos à palavra de Deus, então, se eu conseguir, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 1. Assim diz a palavra de Deus: os fariseus e saduceus vieram pôr Jesus à prova, exigindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. E ele respondeu: vocês conhecem o ditado: céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã. Céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos? Pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas. E então Jesus os deixou e se retirou. Essa passagem me explica muito, me mostra muito, me ensina muito sobre como Jesus agiu ou como Deus em carne agiu no momento em que as pessoas estavam pedindo sinais a ele. O mais interessante é entender que quem estava pedindo esses sinais nesse momento aqui eram os fariseus e saduceus, ou seja, eram os judeus da época que ainda não criam em Jesus. Ou seja, eles estavam meio que em cima do muro, eles estavam querendo testar. A grande verdade é, eles estavam querendo colocar Jesus numa posição delicada, para que eles pedissem um sinal e ao não dar o sinal, ele falasse, então ele não é o Filho de Deus. Então, naquele momento, Jesus interpretou aquilo, teve discernimento daquilo e não deu um sinal. E além de não dar um sinal, ele também colocou eles numa situação para que eles refletissem. Vocês estão pedindo um sinal, só que vocês olham para o tempo e vocês conseguem identificar se amanhã tem um tempo bom ou um tempo ruim. Agora, quando vocês querem entender sobre mim, sobre o mundo espiritual, sobre Deus, vocês não conseguem interpretar os sinais? Vocês não terão nenhum sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. O que ele estava querendo dizer com isso? Não sei se você já leu essa passagem, já tentou meditar nela, mas qual foi o sinal do profeta Jonas? Não sei se você se lembra da história de Jonas, a gente falou sobre ele, inclusive, alguns vídeos atrás. Jonas foi o profeta que foi designado por Deus para levar uma mensagem de arrependimento para a cidade de Nínive. Só que ele não gostava daquela cidade, ele achava que aquela cidade tinha que ser destruída. Então ele se rebela contra a ordem de Deus, ele não quer levar aquela palavra. E por conta daquilo, Deus faz com que ele seja comido por um grande peixe, que muitos dizem que é uma baleia, mas a Bíblia não diz que é. E ele é comido por um grande peixe, todos acham que ele morreu, só que 3 dias depois ele sai do grande peixe. O que isso simboliza quando a gente fala da história de Jesus? Que Jesus morreu e 3 dias depois ressuscitou. E esse foi o grande sinal que ele falou: vocês não receberão nenhum grande sinal a não ser o do profeta Jonas. Ou seja, Jesus já estava predizendo que ele seria morto e que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Na prática, ele estava querendo mostrar o seguinte para os fariseus e para os saduceus: olha, vocês estão buscando o sinal da forma errada. Vocês estão querendo um sinal, vocês estão querendo pedir sinais simplesmente para o seu próprio interesse. Só que vocês não estão conseguindo enxergar a essência, que é que eu sou o Filho de Deus, eu vou morrer e vou ressuscitar, e a partir disso uma nova geração começa, a partir disso um novo tempo começa. E logo depois, Jesus ainda deixa claro que quando ele morresse e ressuscitasse, ele continuaria vivo, mas ele mandaria o Espírito dele Consolador para a terra, para ficar e habitar em nós que aceitamos ele como Senhor e Salvador. Então, aqui Jesus está deixando claro que ficar buscando sinais espirituais não é uma coisa que todo mundo deve fazer. Por quê? Primeiro, porque isso mostra o quão imaturo você ainda é. Quando você fica querendo só pedir sinais para Deus, Deus me dá um sinal de que eu devo fazer isso, Deus me dá um sinal daquilo, Deus me dá um sinal daquilo. No início da fé, a gente sempre fica assim, porque a gente quer ter cada vez mais clareza. Só que Jesus, logo depois dessa passagem, ele ensina aos próprios discípulos como interpretar certos sinais de Deus. E é sobre isso que a gente vai começar a falar a partir de hoje. Vamos lá. Vamos agora para o versículo 13. Ainda no capítulo 16, Mateus capítulo 16, versículo 13. Pedro conversando com Jesus. De repente, quando Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista,
outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Então ele advertiu a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. O que Jesus está nos ensinando através dessa história? Ele acabou de ser indagado pelos fariseus sobre um sinal, e ele deixou claro, vocês estão pedindo um sinal, mas vocês olham para o céu e vocês interpretam. Agora, comigo, vocês que ficam querendo pedir sinal, na prática, vocês só vão ter o sinal do profeta Jonas, que a gente acabou de explicar, que seria a morte e a ressurreição de Cristo. E logo depois, ele fala sobre o mesmo episódio, só que com os próprios discípulos. Ele fala, na prática, o que vocês acham que eu sou? Porque ele tinha acabado de ser indagado sobre isso pelos fariseus e saduceus. E aí os discípulos falam, não, alguns dizem que o filho do homem é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, ou algum dos profetas. Ele tá bom, mas e o que vocês acham que eu sou? E ele fala, não. Aí Pedro fala, não, você é o filho do Deus vivo, você é o Cristo. E aí naquele momento ele fala, tá vendo, Pedro? Você não falou isso pelo teu próprio entendimento, pela tua própria convicção. Você falou isso porque o Pai do céu te revelou, através do Espírito Santo. Então, na prática, o maior sinal que nós que cremos em Jesus, que realmente vivemos uma vida com Jesus, temos é o Espírito Santo que habita em nós. Ele nos revela tudo o que o Pai quer que nós saibamos. Então, na prática, quando nós pedimos um sinal, nós não devemos pedir um sinal miraculoso, como algo no tempo, algo no céu, ou alguma coisa que outra pessoa faça, até porque isso é muito fácil do próprio diabo interferir nisso e fazer com que a gente ache que é Deus, mas na verdade é o diabo. Quando, na verdade, nós temos Deus habitando dentro de nós, se você já crê em Cristo. Então, a partir desse momento, quando você pede um sinal, você tem que pedir uma convicção. A Bíblia nos ensina que a paz é o árbitro do nosso espírito. Ou seja, se nós queremos tomar uma decisão, nós pedimos discernimento para Deus, nós pedimos um sinal. Tá tudo bem pedir sinal, mas não sinais externos, e sim sinais internos. Esse é o grande segredo de como viver uma vida com Deus, através dos sinais dele. Porque ele habita em mim, ele habita em você. E ele quer nos dar sinais para que nós tenhamos certeza do caminho dele para as nossas vidas. Só que os sinais não estão no mundo, os sinais estão dentro de você. Os sinais estão em Deus. E Deus nos dá sinais através do Espírito Santo dele, como ele fez com Pedro. Pedro falou que Cristo era o vivo, ou seja, Pedro teve esse discernimento. E aí muita gente fica, poxa, mas eu não consigo entender o Espírito Santo falando, eu não consigo ter esse discernimento. É sobre isso que a gente vai falar sobre essa série, mas eu quero te antecipar uma coisa. Se você não está ouvindo a voz do Espírito dentro de você, ou é porque você ainda não aceitou de fato Jesus como seu Senhor e Salvador, ou porque você está dando mais voz aos ruídos do mundo, às coisas do mundo, do que a voz de Deus. Deus quer se relacionar comigo e com você, mas Ele quer ter intimidade, Ele quer ter tempo de qualidade com você, Ele quer te falar, Ele quer ouvir, Ele quer entender suas dores, Ele quer de fato te ajudar, mas para isso você precisa dar espaço para Ele na sua vida. Você precisa queimar como um fogo purificador, como a gente falou na outra série, para que você consiga interpretar os sinais dele dentro de você, como, por exemplo, no testemunho interior. A gente já falou também sobre isso em outros vídeos, em outras séries. Agora, o grande ponto é, quando nós entendemos esses sinais e nos posicionamos com isso, nós passamos a viver uma vida onde, além de nós pedirmos e Deus nos dar certeza dos sinais do que Ele quer para nós também somos alertados quando nós estamos prestes a tomar uma decisão errada. Muitas vezes, e olha quantas vezes eu já quis tomar uma decisão e Deus me alertou em espírito que eu estava tomando decisão errada. Muitas vezes. Eu já contei essa história aqui em alguma das outras séries. Uma vez, por exemplo, eu ia me mudar. Eu estava querendo me mudar, eu e minha esposa, a gente estava vendo outros lugares para se mudar. A gente achou um local que a gente amou. Era exatamente o que a gente buscava naquele momento. Isso tem alguns anos. E quando a gente fechou, a gente estava fechando tudo para se mudar, a gente já estava com o caminhão de mudança pronto, a gente fechou o caminhão de mudança, deixamos tudo alinhado, fizemos as malas, botamos tudo em caixa. No dia que a gente ia se mudar, a mudança estava marcada para meio-dia. Eu fui trabalhar de manhã e antes de eu trabalhar, eu fui fazer o meu devocional, como eu sempre faço,
E às 5 horas da manhã eu estava orando e lendo a palavra de Deus quando Deus me testemunhou no Espírito. Você não deve se mudar hoje, porque ainda não é o tempo. Se você se mudar agora, você vai provocar guerras na sua vida e você vai abrir cada vez mais brechas. Naquele momento eu tive esse discernimento, mas mesmo assim eu pedi, Deus, se realmente é você que está falando isso, me confirma isso até o horário que vai ter o caminhão de mudança. E eu pedi isso e até meio-dia Deus me confirmou de uma maneira que é inexplicável. Primeiro eu senti no meu espírito, depois na palavra de Deus, Deus me confirmou aquilo. Mas o mais importante, o mais relevante dessa história, eu acho que não foi nem Deus me confirmando, mas foi o momento que eu falei isso para minha esposa. Eu mandei uma mensagem para ela falando, amor, é o seguinte, eu sei que o caminhão de mudança está marcado para 1 hora da tarde, só que Deus me falou que não é para a gente se mudar agora. Então, vamos segurar a onda, cancela tudo, já cancela com o caminhão da mudança, depois eu te explico melhor em casa, porque eu estou enrolado agora no trabalho, mas não é pra gente se mudar. E eu mandei essa mensagem para ela, acho que por volta de meio-dia, alguma coisa assim. E ela naquele momento ficou meio em choque, mas amor, tá tudo certo, a gente já estava super animado com a mudança, já tá tudo em caixa, o caminhão de mudança de repente já tá chegando, como assim? Eu falei, amor, não questiona, é a vontade de Deus e a gente não vai descumprir, não vai desobedecer a vontade de Deus. Se você tem alguma dúvida sobre isso, eu te sugiro orar. Vai orar e pede para Deus falar contigo também. E naquele momento ela se sentiu meio desafiada, mas foi um desafio bom, positivo, e ela mergulhou na palavra, começou a orar, começou a se entregar, começou a entrar em comunhão com Deus naquele mesmo momento. E 2 horas depois, ela mandou uma foto de uma passagem que ela estava lendo, e naquela passagem falava a mesma coisa que eu tinha lido de manhã, e ela falou, amor, por acaso foi essa passagem que você leu de manhã? Eu falei, amor, foi uma dessas passagens que eu li, sim, mas você tá lendo na minha Bíblia? Ela falou, não, eu tô na minha Bíblia. E Deus usou essa passagem para me falar que também realmente não era pra gente se mudar. Deus me confirmou isso, amor. Foi a mesma passagem? Eu falei, sim, amor, foi a mesma passagem que eu li hoje de manhã e eu senti Deus falando isso comigo. E ela, caramba, amor, meu Deus, não, agora eu realmente entendi, realmente Deus não quer e tudo mais. Naquele momento ela ainda tinha algumas dúvidas, se realmente era Deus que tinha falado comigo ou se era coisa da minha cabeça. E ali ela entendeu como Deus falava e a partir dali ela começou a viver uma vida extraordinária com Deus, Deus falando com ela assim como fala comigo. E é isso que a gente tem que buscar, é isso que a gente tem que viver. Buscar sinais de Deus faz parte de uma vida com Deus, mas não busque externos, busque sinais internos. É sobre isso que você vai entender cada vez mais nessa série, se você continuar aqui com a gente. Amém? Vamos orar para a gente finalizar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por essa nova série, muito obrigado, Pai, por nos dar sinais através do Teu Espírito Santo que em nós habita. Pai, nós te clamamos para que consigamos ter uma vida de comunhão, de intimidade, uma vida de zelo, de cautela, uma vida de obediência, Pai. Queremos ser filhos obedientes e servos fiéis a um Pai amoroso que nos ama e nos instrui pelos seus caminhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Nos perdoa pelas nossas iniquidades e nos ensina a viver uma vida cada vez mais próxima a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amados? Até semana que vem.